A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastoreado pelo pastor Georgem. Antes nós vamos comentar a lição dos jovens, e lembrando aos irmãos que também esse canal ele comenta a lição dos adultos. Antes da gente começar a comentar essa lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. É de suma importância o seu likezinho de joinha, que o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é proclamada a toda a criatura. A lição que nós vamos estudar é a lição de número 6. Que tem como tema mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. O texto principal, que eu digo que é a primeira base da lição, ele se encontra em Romanos, capítulo número 6, versículo número 4, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O resumo da lição nos diz assim: o crente, uma vez justificado e santificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. A lição ela tem 3 objetivos, cada objetivo ele é subordinado a cada tópico da lição. Então, quando você conclui cada tópico, automaticamente você está respondendo a cada objetivo da lição. Diz assim, o primeiro objetivo é compreender que o crente deve morrer para o pecado. O segundo objetivo nos diz assim: conscientizar de que vivemos uma nova posição em Jesus Cristo. O terceiro objetivo é saber que o crente deve viver em novidade de vida, certo? A segunda base da lição se encontra no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo número 14. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, é o que vai dar base ao estudo. A introdução, uma pequena parte dela, diz assim que nós vamos estudar nessa lição. Paulo apresenta a nova posição do crente diante de Deus, perdoando gratuitamente e livre em Jesus Cristo. Então, Paulo ele vai nos apresentar que nós somos livres, nos apresenta a nossa posição, que em Cristo Jesus somos livres e a gente perdoa gratuitamente, certo? E ainda mais, nós vamos refletir a respeito das mudanças que devem ocorrer com o crente após a justificação para a sua santificação. Veremos também que as Escrituras Sagradas afirmam que o crente deve morrer para o pecado. Quer dizer, são 3 pontos importantes que nós vamos aprender ao longo dessa lição. Ela vai nos ensinar sobre isso e Paulo ele retrata muito bem essas mudanças de vida que o crente passa através do momento em que ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. O primeiro tópico da lição diz assim: o crente deve morrer para o pecado, certo? O primeiro subtópico nos diz assim: a interpretação errônea da justificação pela fé. Isso vai estar subordinado ao versículo número 1. Quer dizer, a interpretação errônea da justificação pela fé, porque muitos fazem uma interpretação errada da justificação pela fé. Então, nesse primeiro ponto, a gente vai tratar sobre isso. A doutrina da justificação pela fé
não era tão fácil de ser assimilada por alguém que viveu anos depois do jugo da lei. Quer dizer, não foi tão fácil Paulo trazer essa justificação pela fé, porque eles estavam ainda subordinados a entender que era justificado pela lei, certo? Então, Paulo chega mostrando que a justificação é pela fé, é através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Diz assim a lição, imagina um judeu que viveu a vida toda sendo ensinado que a justificação era pela observância da lei, certo? E pelas obras. Quer dizer, eles viveram a vida toda sobre esse preceito, que a justificação é pela lei ligado às obras. Mas nós sabemos que Efésios capítulo 2 nos fala totalmente diferente disso aí. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, é dado por Deus, é entregue por Deus. Certo? Diz assim, a lição. Coloca-se no lugar dele. De repente aparece um outro judeu que há pouco tempo havia se convertido para uma nova religião, anunciando que Deus enviou seu filho em forma de ser humano para morrer na cruz. Quer dizer, a situação dos judeus não era fácil. Quer dizer, a mensagem de salvação da cruz, certo? Eles tiveram dificuldade em aceitar, certo? Porque criam que eram pela lei, pelas obras ligadas à lei, mas totalmente errôneo. Então, eles tiveram dificuldade em aceitar isso. Diz assim a lição, aqueles que pela fé recebem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que confia no perdão imerecido de Deus, não pode mais viver preso ao jugo do pecado. Quer dizer, quando a pessoa reconhece a Cristo como o único suficiente Salvador e Senhor da sua vida, ele passa a viver em novidade de vida. Então, ele não pode mais viver sobre o jugo do pecado. Só que a interpretação da justificação pela fé era diferente disso aí. Eles não criam dessa maneira, certo? Era pela lei e pelas obras, certo? O segundo ponto do primeiro tópico diz assim, advertência contra o abuso da graça. Olha só, está subordinado ao versículo 2. Por isso que é importante você ler o texto bíblico. O versículo 2 diz assim, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quer dizer, Paulo aqui indaga, de modo nenhum, vocês morreram. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, morremos para o pecado. Morrer é deixar aquilo de lado, não passar a cometer as atrocidades que cometemos ainda quando estamos mortos em delitos e pecado. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo carmesim, certo? Diz assim, a lição, o comportamento libertino e a preocupação do apóstolo Paulo no versículo 1, este problema não é exclusivo da sua época, pois ainda hoje alguns cristãos interpretam equivocadamente a ação da graça de Cristo. Eles dizem, olha, conhecer o que é a ação da graça de Cristo é muito importante, porque há muitas interpretações erradas falando sobre a graça, de como a graça é, certo? Que é através de um ritual, que é através de um paganismo. A graça de Cristo não é um ritual, não é um paganismo que você possa comprar, pagar a graça, de maneira nenhuma. Está longe disso aí. Então, é importante você entender o que é a graça, que é um favor imerecido, nós não merecemos. Não há como comprar a graça, certo? Esses afirmam que, olha só, uma vez justificados pela fé, estarão salvos para sempre. Para eles, para essas pessoas que ensinam, a vida que a pessoa leva não interfere mais em sua salvação, pois Deus não retiraria o dom da salvação já dado ao crente.
É aquelas pessoas que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Olha, alguém que já experimentou a graça não pode mais se perder. E aí, com isso, com essa justificação que a pessoa tem, ou essa justificativa, ele comete atrocidade, comete pecado, crendo que a graça que ele recebeu não vai perder e ainda continua cometendo pecados. Estão errados, porque a graça ela está só ligada a nós através do selo pelo Espírito Santo, enquanto a gente continua em obediência à palavra do Senhor, em obediência a nosso Cristo, o nosso Salvador Redentor, certo? Diz assim, o cristão deve ser cada vez mais grato pela sua graciosidade e se espelhar no exemplo de vida dele. De quem? De Cristo. Ele é o melhor exemplo de vida que a gente tem que se espelhar, certo? A liberdade que Cristo nos dá custou um alto preço, o seu sangue carmesim derramado na cruz. Foi um alto preço, certo? Assim sendo, não podemos fazer o que bem quisermos, mas precisamos viver uma vida de santidade. Então, quem experimentou a graça em Cristo Jesus deve viver essa vida de santidade. E o que é isso? Dia após dia. A santidade é um processo que começa na nossa conversão, nosso reconhecimento a Cristo e vai até o nosso último suspiro. Ela permanece. Santificação é um processo progressivo. É dia após dia, degrau após degrau, até a gente alcançar a vida eterna com Cristo Jesus. Bom, a gente viu aqui a advertência contra o abuso da graça, ligado ao versículo número 2. Vamos ver o terceiro ponto do primeiro tópico ainda, que tem como tema justificados e mortos para o pecado. Está ligado ao versículo 3 ao versículo 4 da leitura bíblica em classe. O crente em Cristo é declarado justo no tribunal de Deus, mas ao mesmo tempo o velho homem morre legalmente para o pecado, crucificado com Cristo, e ressurge como uma nova vida em sua ressurreição. Vocês vão encontrar muito bem sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, o crente que ele se entrega a Cristo, certo? Ele é justificado no tribunal de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o velho homem, certo? Ele morre legalmente. Quer dizer, o velho homem ele é subjugado pela comunhão que temos com Deus. A partir do momento que a gente vive em novidade de vida, andando nos preceitos da lei de Deus, meditando na sua palavra de dia e de noite, andando em santidade, sim. Então, o velho homem, ele é subjugado, mas ele está ali ainda, viu? Não subestime a velha natureza humana. E nós vamos só se livrar dela quando a gente estiver na glória. Vamos receber um corpo glorificado, um corpo novo, certo? Transformado. Então, a velha natureza, o velho homem será subjugado de uma vez por todas. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, temos que lutar contra essa natureza pecaminosa. Paulo diz que bem sei que na minha carne não habita bem algum. Então, ele sabia muito bem o que era a natureza humana. O crente morre e ressurge no batismo nas águas. Todavia, ele não é obrigatório para a salvação. Quer dizer, o batismo nas águas não é a garantia da salvação, de maneira nenhuma. Nem o batismo com o Espírito Santo é a garantia de salvação. A garantia de salvação é você permanecer no centro da vontade do Senhor. Isso aí é garantia de salvação. É andar em santidade, é andar em comunhão com Deus, andar fazendo as coisas que agradam ao Senhor. Isso é garantia de salvação. Somos crucificados e mortos para o pecado, na justificação e na santificação inicial. Está no versículo 7. Olha só que o versículo 7 diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então quer dizer que quando eu pratico alguma coisa, mesmo estando nos caminhos do Senhor, estando na igreja, então o velho homem está voltando, está ressurgindo.
mas quando você anda em novidade de vida, você, olha, o versículo diz aqui, porque aquele que está morto está justificado para o pecado. Morto é deixar tudo que o mundo oferece para trás e andar em novidade de vida. Amém? Com isso concluímos o nosso primeiro tópico da lição, que a gente viu, o crente deve morrer para o pecado. O segundo tópico da lição, que tem como tema, vivendo uma nova posição em Cristo, certo? O primeiro ponto do segundo tópico, que diz assim, conhecendo a nova posição em Cristo. Está subordinado também ao versículo número 3. O crente justificado assume uma nova posição na sua relação com Deus. Quer dizer, o crente justificado, ele assume sim uma nova posição. O que é nova posição? É você escolher o caminho que você deve andar. E o caminho é Cristo. Você não pode, a Bíblia diz que a gente não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas andar no centro da vontade do Senhor. Isso é tomar uma posição. Não importa que o mundo se desvie, não importa que o mundo vá para a direita ou para a esquerda, mas você permanece no centro da vontade do Senhor. Isso é uma nova posição. Essa nova posição assegura a vida eterna ao lado de Deus poderoso, mas também exige uma vida de obediência a Cristo. Bom, a nova posição, ela garante sim uma vida eterna, mas exige uma vida de obediência a Cristo. É a condição. Não tem como você tomar uma posição se não andar em obediência a Cristo. Não tem como. A obediência é andar nos preceitos de Deus. Isso é uma nova posição na presença do Senhor. Não priorizando a si mesmo e seus desejos, mas o reino de Deus. É o ponto que a lição fala, quer dizer, não priorizando, não colocando em primeiro lugar os seus desejos, mas os desejos do reino de Deus é que tem que ser colocado. No finalzinho desse ponto diz assim, portanto, uma vez justificados, quer dizer, santificação inicial, sigamos a santificação contínua e progressiva durante toda a vida e até o arrebatamento da igreja. Quer dizer, uma vez justificado, que é a santificação inicial, certo? Sigamos a santificação contínua, dia após dia, manhã após manhã, noite após noite, e ela é progressiva, ela é hoje, ela é amanhã, ela vai crescendo. A santificação progressiva, ela vai crescendo. Cada vez que a gente vai se santificando na presença do Senhor, mais a gente vai ter essa íntima comunhão com Deus, certo? É uma santificação progressiva durante toda a nossa vida. Amém? Vamos para o segundo ponto do segundo tópico, que tem como tema vivificados em Cristo. Vivificados em Cristo. Está subordinado ao versículo 8 até o versículo 11, certo? A nova vida em Cristo é uma vida de santificação intermitente com Deus, quer dizer, ininterrupta, não há interrupção, ela é constante, diária. A nossa vida de santificação não termina aqui na terra, certo? Ela não há interrupção aqui na terra, para melhor explicação. Ela é dia após dia, contínua, certo? Identificado com a sua ressurreição. Em Jesus tivemos uma vitória decisiva sobre o pecado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 54, que diz assim, a ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte e o pecado garante ao salvo a esperança de um dia receber um corpo incorruptível como o de Cristo. Perdão, isso não é o versículo, mas é um comentário do autor. Então ele vai mostrar aqui que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, vai mostrar que é um corpo incorruptível, aonde o pecado ele não vai adentrar, aonde o pecado não vai ter chance de subjugar, de contaminar, porque vamos receber um corpo incorruptível, que aonde o pecado não vai ter mais domínio. Glória a Deus, aleluia. É Jesus que sustenta o fiel,
para que suporte as muitas adversidades. Então nós temos essa certeza que a nossa segurança, a nossa guarida, a nossa proteção, a gente só encontra em Jesus Cristo. Porque não há outro meio, não há outro Deus no qual a gente alcançamos a salvação e a vida eterna, a não ser Cristo Jesus. Amém? A gente fala aqui, viu aqui, vivificados em Cristo. Por quê? Porque no versículo 8 e o versículo 11, ele nos fala sobre isso. O terceiro ponto do segundo tópico, para você não se esquecer aí, tem como tema embaixadores de Cristo na terra. É exatamente o que somos. Quando a gente passa a viver em novidade de vida, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos atalaia, que levamos a mensagem de salvação àquelas pessoas que ainda não encontrou Cristo Jesus. Por isso nós somos embaixadores de Cristo. Cristo cumpriu a sua missão e retornou ao Pai, porém não nos retirou do mundo. O João capítulo 17 fala sobre isso. Deixou-nos para anunciar o seu evangelho, certo? Muitos mortos e vivificados em Cristo, o crente deve viver guiado pelo Espírito Santo como embaixador de Cristo. Quer dizer, mortos, mas porém vivificados em Cristo, nós devemos viver como atalaia, como os embaixadores de Cristo aqui na terra. O que eu entendo sobre isso é que aonde você estiver, você tem que ser luz e sal da terra. Tem que ser exemplo. As pessoas têm que ver Cristo em você. Não ver você, mas ver Cristo em você. E posso dizer, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, porque tem a característica de Cristo. Amém. Quem era condenado e sem esperança passa a ser embaixador de Deus, anunciando o poder do Evangelho, a revelação da justiça de Deus, que transforma o ser humano e o prepara para a vida eterna. Então, quem éramos nós, perdidos? A Bíblia diz que, olhando Deus para a terra, não encontrou um justo sequer, porque todos pecaram e nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, com seu infinito amor, enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. A Bíblia diz que o amor de Deus derramado aqui por nós, ele veio morrer e derramou seu sangue na cruz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, né, que enviou o seu Filho para nos salvar. Bom, concluímos aqui o segundo tópico da lição, que tinha como tema, vivendo uma nova posição em Cristo. Isso é a partir do momento que você aceita Jesus, você passa a viver uma nova posição. As pessoas têm que ver esse novo cristão na sua vida, esse novo homem na sua vida. O terceiro tópico da lição, que tem como tema, vivendo em novidade de vida. Vivendo em novidade de vida, certo? O primeiro ponto diz assim, quem reina na nossa vida não é mais o pecado. Quem reina na nossa vida não é mais o pecado. Porque quem reina na nossa vida é Deus. Esse tema, que é o primeiro ponto do terceiro tópico, quem reina na nossa vida não é mais o pecado, está supondo o versículo 12, que diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedeceste em suas concupiscências. Quer dizer, não reine mais. Eles dizem, não reine mais, porque você nasceu de novo, certo? O crente, ao receber a nova natureza, não aceita mais o reinado do pecado, pois passa a ser orientado pelo Espírito Santo, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. O crente que nasceu de novo, ele recebe a orientação do Espírito Santo. Ele passa a viver em novidade de vida. Então, a velha natureza já não tem mais domínio sobre ele. Ele foi liberto pelo sangue de Cristo, sangue carmesim, que nos purifica de todo pecado. Aleluia. O crente deve andar em novidade de vida, em santidade, embora ainda com o corpo do pecado e a morte. A gente vai ler para vocês aqui
Romanos capítulo 6, que é muito importante. Romanos capítulo 6 vai falar muito sobre isso e a gente deve entender como Romanos capítulo 6, o versículo 11. O versículo 11 que diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Eu vou repetir, olha só. Assim também vós considerai-vos como mortos. Mortos para quê? Para o pecado. Morri para o pecado, morremos para o pecado, certo? Mas vivo para Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Bom, a gente viu aqui o primeiro ponto do terceiro tópico. Vamos ver agora o segundo ponto do terceiro tópico. Certo? Que diz assim: libertados os membros do corpo do domínio do pecado. Libertado os membros do corpo do domínio do pecado. Está subordinado ao versículo 13 ao versículo 14, a parte A. A intimidade com Cristo leva a uma mudança de mentalidade. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Como as pessoas estão deixando a sua mente ser mudada pelos desígnios do pecado. Que antes a palavra de Deus ainda diz que é pecado, por exemplo, o aborto. Hoje em dia tem crente dizendo que não é bem assim. Talvez possa existir uma possibilidade de haver o aborto. Então, a mente está sendo modificada, a cosmovisão dele, que é nascida, transformada pelo poder de Cristo, está sendo modificada ou mudada pelo pecado. Muito cuidado com isso, certo? Diz assim, a intimidade com Cristo leva a uma mudança de mentalidade. Queremos agradar a Jesus e sabemos que o que lhe agrada é viver de modo digno, glorificando o seu nome. Então a gente quer agradar a Cristo, quer viver uma vida digna, então a gente tem que fazer as coisas que agradam ao Senhor. Os membros do nosso corpo atendem ao comando do nosso cérebro, que é a nossa mente. No sentido espiritual, não é diferente, pois uma vez tendo a mente de Cristo, somos conduzidos por Ele a tudo o que é bom, honesto, o que glorifica o seu santo nome. Quer dizer, quando a gente passa a ter uma mente de Cristo, nós somos conduzidos para as coisas boas, para as coisas que é honesta, para as coisas que é santa, para as coisas que agrada ao Senhor, que está de acordo com a sua palavra. Isso é ter a mente de Cristo, certo? É andar conforme os seus preceitos. Quer dizer, o velho homem tinha uma mente submissa ao Espírito Santo e entrega o seu domínio do pecado, mas o salvo submete a sua mente ao controle do Espírito Santo e assim mantém a paz com Deus. Quer dizer, o que anda no mundo não tem, o Espírito Santo não tem domínio sobre ele, porque ele está ligado ao pecado, ele está subordinado à sua mente natural, à sua mente pecaminosa. Mas quem nasce de novo, quem recebe a Cristo como seu Salvador, ele tem a mente de Cristo, tem um domínio do Espírito Santo na sua vida. Então é fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Bom, vamos entrar no nosso terceiro ponto do terceiro tópico da lição, que tem como tema: vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. Está subordinado ao versículo 14, a parte B do versículo 14. Porque diz assim, eu vou ler para vocês: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muito cuidado com essas pessoas ou essas igrejas que ensinam que a gente tem que estar debaixo da lei. Não, temos que estar debaixo da graça. Porque debaixo da lei viviam os antigos. Mas a vinda de Cristo trouxe um novo testamento, o novo testamento do seu sangue, uma nova lei. Estamos debaixo da graça. Amém? Diz assim, a graça tem sido banalizada no meio evangélico. Isso é normal. Está acontecendo no mundo, é real isso. A graça tem sido banalizada.
estão vendo a graça totalmente errônea, errada, longe dos preceitos de Deus. Diz assim a lição: há pessoas que dizem viver debaixo da graça, contudo não glorifica a Jesus Cristo com suas palavras, ações e atitudes. Quer dizer, dizem que estão debaixo da graça, mas as suas ações não glorificam Jesus Cristo, nem com as suas palavras, nem com as suas ações ou atitudes. Eles interpretam a graça diferente e vivem de modo diferente, longe da graça. Isso não agrada ao Senhor, certo? Estes não vivem como sal e luz do mundo. Não são sal e luz do mundo. Eles são iguais ao mundo. Iguais. Não são diferentes do mundo, certo? Quem quer viver uma vida vitoriosa em santidade, precisa aprender a primar por um bom testemunho. Quer dizer, quem quer viver uma vida de santidade, uma vida dentro da graça do Senhor, tem que primar por um bom testemunho. Ele tem que ter um bom testemunho em casa, com seus vizinhos, no trabalho, no colégio, em todo lugar. As pessoas têm que ver Cristo na sua vida. Bom testemunho. Aí por isso que ele aqui em Hebreus, corrigindo, desculpe, Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele é muito bom, o texto de Hebreus fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, tem que seguir a paz com todos e a santificação. Porque se não for assim, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai estar de encontro ao Senhor. Não vai ter acesso à graça, não vai ter acesso à salvação, não vai viver eternamente com Cristo. Amém? Com isso concluímos o nosso terceiro tópico da lição, que teve como tema Vivendo em Novidade de Vida. Agora vamos entrar na conclusão da lição, que é muito boa a conclusão. Eu vou ler para os irmãos. Aprendemos que o apóstolo Paulo exortou os crentes a respeito da doutrina da justificação pela fé e o cuidado contra a prática da libertinagem. A gente aprendeu muito bem sobre isso. Por isso ele reforça a necessidade da santidade contínua e progressiva após a justificação e a santidade inicial. Então ele reforça muito bem sobre isso, que é a santificação progressiva e contínua, dia após dia. Quem vive dessa maneira está ligado a esse Deus tão maravilhoso. Bom, agradeço a você pela sua audiência, pela sua presença nessa aula. Eu espero que a mensagem tenha ficado no seu coração e venha trazer transformação de vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar. É de suma importância para que esse canal possa crescer e a mensagem possa alcançar a vida e trazer transformação de vida, né? É isso o intuito do canal. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.